Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Carlos Alberto. Dirijo-me a todos desde a minha residência em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Sou representante discente e conselheiro do campus Jaguarão. Eu curso o 5º semestre da graduação em Letras Português EAD. O nosso curso tem acadêmicos em quase todos os estados brasileiros, alguns colegas uruguaios e argentinos, um no Canadá e outro em Portugal. Este encontro está sendo gravado e o link será compartilhado para o posterior acesso dos interessados que não puderem se fazer presentes na chamada. Por solicitação do senhor coordenador, professor Dr. Maurício Aires Vieira, eu farei a apresentação da palestrante e a mediação dessa aula magna. Eu tenho a honra de apresentar a professora doutora Milena Rosa Araújo Ogawa. Atualmente, ela é professora substituta do curso de Ciências Humanas na Universidade Federal do Pampa, no campus São Borja. Durante a sua fala, ela irá nos contar um pouco mais sobre a sua trajetória. A professora gentilmente aceitou o convite do professor Maurício para nos brindar com a fala que tratará da construção da autonomia do estudante em um curso à distância. Eu declaro, em nome de todos os colegas acadêmicos e em nome de todas as pessoas presentes nessa chamada, a nossa satisfação em recebê-la. Seja bem-vinda e fique à vontade para fazer uso da palavra. Muito obrigada. Primeiro eu vou fazer uma audiodescrição. Meu nome é Milena Ogawa, eu sou uma mulher mestiça com traços que refletem minhas origens orientais e brasileiras. Meu pai, ele nasceu no Japão, enquanto minha mãe era natural de Fortaleza, né? Nesse momento, eu estou usando uma blusa quadriculada no estilo xadrez, amarela com preto, e ao fundo pode-se ver uma parede de cor branca. Os meus cabelos estão soltos na altura do ombro, um relógio preto no pulso direito e um anel no dedo anelar, também na mão direita. Na imagem se vê da minha cabeça aos ombros. Boa tarde a todas as alunas, alunos, docentes, técnicos, membros da comunidade externa que possam estar nos acompanhando virtualmente agora ou depois. Eu gostaria de expressar o meu sincero agradecimento ao professor Dr. Maurício Aires pelo convite e a todas as professoras e professores do curso de Letras EAD, ao representante discente, Carlos Alberto, por intermediar esse encontro, e aos demais estudantes, e a todas as cidadãs e cidadãos brasileiros que contribuem para a excelência do ensino público, gratuito e de qualidade, oferecido pela Unipampa, instituição que tem seu curso de Letras EAD reconhecido com nota máxima pelo Ministério da Educação. Hoje é um dia de muita alegria para mim. Eu vou retornar à minha alma mater, a minha casa, onde me tornei professora e pesquisadora, que hoje eu sou, né? É um motivo, então, de grande emoção. Eu não pretendo, né? Eu não tenho a pretensão de uma fala teórica. Hoje eu queria transmitir vivências e conselhos que me foram úteis durante todo o meu processo na academia. Eu desejo que essas experiências possam servir como ponto de partida para um diálogo mais plural. Então, em 2010, eu ingressei no curso de licenciatura em História na Unipampa, no campus Jaguarão, e eu reconheço que a minha trajetória só pôde ser concretizada graças à conscientização dos privilégios que me foram concedidos. Eu me beneficiei, né, de uma educação em escola particulares e pude dedicar-me integralmente aos estudos, sem a necessidade de trabalhar durante a minha formação. É fundamental destacar que eu estou plenamente ciente dessas circunstâncias e reconheço o papel determinante que tais privilégios desempenharam em minha jornada. Portanto, ao compartilhar com vocês essa tarde um pouco da minha trajetória, é imperativo que sejam considerados esses aspectos, levando em conta as oportunidades que a minha família, o sistema educacional e, em menor medida, também eu pude moldar na minha vivência, né? Eu sou paulistana, e eu aprendi muito com o povo gaúcho da fronteira, aí de Jaguarão, que tem uma influência com a cultura espanhola muito próxima, né, que trouxe consigo a ideia de querência, né, entendido como o ato de amar e de valorizar o local que nos acolhe. Esse é o significado da graduação feita aí na Unipampa, né? Foi nesse local que eu me reconheci como uma pessoa adulta, que adquiriu autonomia e vivenciou tantas experiências maravilhosas. Hoje são vocês que iniciam esse caminho e eu espero que seja tão proveitoso como o meu.
pois o corpo docente é extremamente capacitado, existem tutores e técnicos sempre dispostos a auxiliá-los, né? Eu fui da primeira turma ali do curso de História da Unipampa, e na graduação, durante meu segundo semestre, eu já fui bolsista de ensino numa disciplina chamada História da Ciência. Depois, até o 7º semestre, eu trabalhei como bolsista de pesquisa, e no último semestre, em um projeto de extensão, ajudando a organizar um evento com o professor Maurício. Chamava Primeiro CIEF, que era um seminário internacional de educação integral em região de fronteira. Também foi bolsista voluntária do PET, que é o Programa de Educação Tutorial. Isso foi na graduação, né? Todas essas modalidades de bolsa, elas ainda estão vigentes e vocês podem pleitear. As atividades que eu mencionei anteriormente, né, elas desempenharam um papel fundamental na minha formação como professora e como pesquisadora. No entanto, eu gostaria de destacar 3 experiências que, de maneira crítica, transformaram a minha visão de mundo e me incentivaram a enxergar a sociedade por diferentes perspectivas, levando-me a questionar as situações sob diversos olhares. Então, em primeiro lugar, eu destaco a minha participação em movimentos estudantis e meu envolvimento com o diretório acadêmico e com o coletivo Margaridas, que é um coletivo, é um movimento estudantil feminista dentro da Unipampa. Essas vivências proporcionaram-me uma compreensão mais profunda das dinâmicas políticas e sociais, além de estimular meu engajamento na busca por uma educação mais inclusiva e democrática. Em segundo lugar, eu ressalto a importância de participar de eventos acadêmicos. A Unipampa oferece recursos para custear a participação em tais eventos de vocês, que não apenas proporcionam a atividade de conhecer novos locais, outros colegas, né, mas também permite receber feedbacks que são muito importantes sobre a pesquisa de vocês por parte de outros pesquisadores, outros professores, né. Em especial, eu destaco a relevância que, se possível, vocês frequentem o evento da Unipampa, que é o CIEP, que é o Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é um espaço muito bacana de troca, de aprendizagem, que a gente conhece alunos de toda a universidade, né? Por fim, e não menos importante, eu destaco a importância de vocês se envolverem com a comunidade externa, né? Desde a graduação até o meu doutorado, eu tive a oportunidade de trabalhar em cursos populares. O Enem Jaguar, aí na Unipampa, e o curso popular no Capão do Leão, que era uma parceria com a Universidade do Rio Grande, né? E não há experiência mais significativa e gratificante do que presenciar os meus alunos ingressando no ensino superior e ouvir as mensagens deles: professor, eu consegui. É esse tipo de interação que demonstra o impacto positivo que a educação pode ter na vida das pessoas. A minha colação de grau, ela ocorreu no início de 2014 e logo em seguida eu ingressei numa especialização em Direitos Humanos e Cidadania, também aí na Unipampa, no campus Jaguarão. Essa oportunidade ela foi significativa para mim, porque ela me permitiu não apenas interagir ali com os historiadores na sala de aula, né? Mas eu também tive acadêmicos das áreas de humanas, de exatas, de biológica, todos ali conversando, né? E se me permite oferecer mais um conselho, eu gostaria de enfatizar essa importância, a importância de não se limitar apenas à sua área de estudo. Façam amizade com pessoas de outros cursos, estabeleçam conexões durante os eventos acadêmicos. Até hoje, eu mantenho amizades preciosas que foram surgindo durante essas minhas experiências. Muitas delas construídas enquanto a gente dividia hospedagens em hostels pelo Brasil, né, durante essas apresentações de trabalho. Então, vale muito a pena, a Unipampa tem recursos e vocês podem utilizar deles, através dos editais. Então, logo após essa especialização, eu dei início ao meu mestrado na Universidade Federal de Pelotas, onde eu comecei a explorar minha afinidade com a arqueologia. Eu sou historiadora de formação, mas eu trabalho com cultura material também. A minha orientadora, a professora Carolina Kesser, né, é uma excelente historiadora de formação, mas ela também possui mestrado e doutorado em arqueologia. E foi isso que me permitiu adentrar esse campo de estudo fascinante. E após eu concluir o meu mestrado, eu decidi fazer um bacharelado em História ali na UFPEL, nessa mesma instituição, trabalhando com uma coleção de vasos etruscos do século VIII a.C., lá na USP, graças à colaboração da minha orientadora, que viabilizou todo esse meu acesso ao material. Então, no doutorado, eu ingressei em 2019, logo no primeiro ano eu comecei a participar de muitos eventos nacionais, porque cabe destacar, eu fui bolsista CAPES, então isso possibilitou esse acesso.
E em 2020, o mundo sofreu os impactos da pandemia, né? Apesar dessa tragédia mundial, o mundo acadêmico aprendeu a se informatizar, né? E até hoje a gente tem a continuidade de muitos eventos híbridos. O que é híbrido? Pode ser presencial, sim, pode ser online, pode ser os dois ao mesmo tempo, né? O que possibilita a gente participar desses eventos sem o custo de ir a tal local, né? Que é muito bom e que vocês devem aproveitar. Então, com o início das vacinações e a gradual retomada das atividades, eu consegui uma oportunidade única, né? Eu realizei meu doutorado sanduíche na Escócia, na Universidade de St. Andrews, e essa universidade, né, essa instituição, ela é eleita a melhor universidade do Reino Unido, pelo segundo ano consecutivo, e geralmente ela é mais conhecida porque, em parte, o príncipe William, a princesa Kate estudaram lá. Mas por que eu estou compartilhando essa experiência, né, essas experiências? Porque durante esse período na Unipampa, eu tive o privilégio de ser orientada por um excelente professor, o professor David Gaia. Atualmente, ele é professor lá na UFRJ. E ele foi compartilhando conosco, seus orientandos, né, conselhos valiosos sobre o processo de pesquisa. Essas experiências foram cruciais para mim, né? Pois mesmo com a paixão pela sala de aula, dando aula no Enem Jaguar, né, eu descobri que é plenamente possível conciliar o ensino com a pesquisa. Essa tomada de consciência foi fundamental para moldar a minha perspectiva acadêmica e profissional, abrindo novas possibilidades e horizontes na minha trajetória. Se vocês gostam de determinada disciplina, conversem com os professores responsáveis, comecem a pesquisa já no segundo semestre. Não deixe o TCC ou o trabalho final, o hábito da escrita para o último semestre, né? Todos os docentes da Unipampa, eles são extremamente capacitados para auxiliá-los e gentis em todos esses processos, né? Passado esse primeiro momento de fala, a proposta da minha fala é discutir a construção da autonomia. Então, ao explorar a etimologia grega da palavra autonomia, a gente encontra vários tipos de traduções literais, como aquele que dita as leis de si mesmo. No entanto, a gente não pode pegar uma definição universal e colocar em todos os aspectos, né? Na minha concepção, né, aplicada nesse contexto, a gente pode interpretar como liberdade, ou seja, a capacidade de ser livre de si mesmo, de determinar os próprios caminhos e escolhas. E por que eu utilizei essa palavra, né? Tanto na modalidade presencial quanto na modalidade à distância, os alunos eles são responsáveis pelas suas próprias experiências acadêmicas. No entanto, no contexto de ensino presencial, muitos alunos adotam uma postura passiva. O que é isso? Isso significa que alguns deles veem o ensino como uma via de mão única, na qual o conhecimento é transmitido exclusivamente pelo professor em aulas expositivas, enquanto os alunos, em sua maioria, tendem a não ler os textos indicados e esperam que tudo lhes seja dado detalhadamente e explicado. Vocês, estudantes do primeiro semestre, já refletiram sobre como será o seu percurso acadêmico? É fundamental que, desde o início da jornada universitária, cada um de vocês se dediquem a pensar e a planejar seu próprio caminho de aprendizado. Quantas horas vocês vão se dedicar, vocês dispensarão para estudar? Isto é, saibam administrar o seu tempo, organizem seus estudos, quais fontes vocês vão utilizar, né? Que recursos interativos, como os vídeos no YouTube, podem auxiliá-los para aprofundar a discussão. Esse é o momento de considerar quais são os seus objetivos, quais habilidades desejam desenvolver e como pretendem alcançar as suas aspirações profissionais, né? A construção da autonomia acadêmica, ela começa agora. E é importante que cada aluno assuma responsabilidade por sua própria educação, buscando ativamente conhecimento, participando das atividades propostas e aproveitando ao máximo essas oportunidades que eu disse para vocês que a universidade de vocês. Isso inclui não apenas os professores, mas também os demais alunos, os tutores, a interação entre vocês. Na modalidade de ensino à distância, a universidade, juntamente com os professores e tutores, eles atuam como mediadores do processo educacional. Como disse Paulo Freire, e aqui eu abro a citação, não é simplesmente, mas criar as condições para que o conhecimento seja construído pelos próprios alunos. E aqui fecha a citação, né? Alunos em EAD aprender sozinho por estarem solitários é uma falácia.
Na verdade, existem vários canais de comunicação disponíveis, incluindo professores, colegas de turmas, tutores, que permite uma interação significativa e interdisciplinar. Por meio dos fóruns de discussões, dos chats e outras ferramentas de suporte de comunicação, vocês podem colaborar, trocar experiências e compartilhar os conhecimentos. Dessa maneira, a educação à distância se torna uma experiência coletiva, onde o aprendizado é enriquecedor pela diversidade de perspectivas e experiência dos participantes. Então, utilizem essas ferramentas. É importante lembrar que vocês não são uma ilha, mas sim interligados em uma comunidade de aprendizagem que oferece suporte mútuo de oportunidades de crescimento. É evidente que a Unipampa não se enquadra em um modelo burocratizante e controlador de ensino, pelo contrário, ela adota uma abordagem que valoriza o ensino humanista e visa formar profissionais capazes de pensar criticamente e construir e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Essa instituição está comprometida com uma educação cidadã, que não se limita apenas à formação acadêmica de alunos, mas também busca promover o engajamento e a participação ativa na comunidade, tanto interna quanto externa. A Unipampa prioriza a autonomia e o desenvolvimento integral dos indivíduos, preparando não apenas para o mercado de trabalho, mas também para ser cidadãos conscientes e comprometidos com o bem-estar coletivo. No terceiro momento da minha fala, eu gostaria de abordar as metodologias de estudo. Vocês terão acesso a materiais didáticos produzidos pelos professores, mas é importante saber como gerenciar e estudar de forma eficaz. Primeiramente, é crucial compreender como vocês aprendem melhor. Vocês são auditivos? Se sim, utilizem recursos como audiobooks, podcasts para auxiliar a fixação do conteúdo. A música pode ajudar na concentração? Utilize-a. Experimente ouvir as suas aulas durante o trajeto de casa para o trabalho ou qualquer outro trajeto que você faça, ou então enquanto estuda. É muito importante se você é auditivo. Uma segunda possibilidade é, você é mais visual? Se você mesmo quando você está escutando a aula, né, quando você ouve a aula, pode ser útil ficar escrevendo tudo que o professor está falando para você manter o foco. É assim que pessoas visuais aprendem, né? Faça mapas mentais, use cores diferentes, canetas diferentes, para organizar essas informações. Isso é muito importante, vocês têm que identificar qual é a melhor forma de vocês aprenderem aquele conteúdo, né? Por último, para citar apenas 3 exemplos de aprendizagem, tem as pessoas sinestésicas, né? O que são essas pessoas? São aquelas que o corpo não para, elas aprendem com o movimento, né? E como que você consegue aprender com esse movimento? Experimente apertar aquelas bolinhas de fisioterapia, comer uma bala, mastigar um chiclete, isso ajuda na concentração de vocês. Então, a gente tem que entender cada uma dessas nossas habilidades e melhor aprimorar elas quando for estudar. Ainda sobre o ensino e aprendizagem, é essencial ter um espaço reservado para estudar. Se possível, utilize uma mesa, uma cadeira, um ventilador, tenha todos os materiais à sua mão ali, para não ficar levantando para ir na geladeira a todo momento, para ir para o quarto. Então, tenha o hábito do estudo, um canto só seu, se possível, né? A gente sabe as várias realidades das pessoas. Tente combinar com os familiares de vocês, olha, eu estou estudando, para evitar as interrupções. Eu sei que tem muitas pessoas que são pais e mães de família, né? Então, talvez tenha essas interrupções, mas quando há a possibilidade de ter uma rede de apoio, né? Utilize uma plaquinha, nem que seja na cadeira estou estudando, aguarde um pouquinho. Estabeleça uma rotina e faça metas e horários, planejando com antecedência seus estudos. Então, toda semana senta, o que eu tenho que estudar? Isso. Anota. Um dia antes, eu tenho que rever tais materiais. Uma agenda, um planner, eles podem ser úteis para organizar suas atividades, né? Por último, como uma dica adicional, né, existe uma técnica chamada Pomodoro. Pomodoro italiano é uma maçãzinha, né? Um tomate, desculpa. Daí, o que acontece? Ele é tipo um timer que você coloca 30, 40, 50 minutos ou até mesmo 10, depende do ritmo de vocês. Então, vocês descansam e vocês estudam, né? Esse Pomodoro também tem um aplicativo disponível para download no Play Store, que permite estabelecer esses períodos de estudo e de descanso. Lembre-se, cada um tem seu tempo, vocês têm que descobrir os seus. Não importa se uma pessoa consegue ficar concentrada 1 hora ou se uma pessoa consegue ficar concentrada 20 minutos. Você tem que entender o seu corpo. Lembre-se sempre que o descanso ele é fundamental para a aprendizagem também eficaz.
Para concluir, eu gostaria de enfatizar que vocês não vão sair da universidade sabendo de tudo. Ser professor, ser pesquisador é uma jornada de construção contínua. Como disse meu orientador uma vez, um bom profissional não é aquele que tem todas as respostas, mas sim aquele que levanta boas questões. E eu quero compartilhar aqui uma reflexão do Mia Couto, que me fez refletir muito, né? Daí abre a citação. Pequenas histórias podem ser pontos de partida contra essa grande narrativa do medo. E aqui eu, Milena, né, eu tomo a liberdade para falar do medo de conseguir, de avançar, de sonhar, o medo de não conseguir chegar no final do curso, né? Voltando para o Mia Couto. Roubaram-nos o passado e de muitos o futuro, mas não podemos permitir que nos roubem a autoria da nossa própria história de vida. Eu acredito no poder das histórias. Histórias não salvam o mundo, mas podem incutir o desejo da utopia e o da mudança. Todos nós somos produtos e produtores de pequenas histórias. Essas histórias devolvem o encantamento da infância, afastam o medo, reiniciam o mundo, criam um mundo em estado de infância nascendo, e por isso o próprio passado pode estar nascendo novamente. Fecha a citação. Eu espero que essa fala da tarde de hoje tenha servido como uma pequena inspiração para vocês seguirem, que tenham sido conselhos válidos, tanto para a vida acadêmica quanto para a vida pessoal. Eu agradeço muito a atenção, a paciência, a mediação de todos vocês e a todos os presentes agora e mais tarde, quando ouvirão essa gravação. Muito obrigada. Professora Milena, nós é que agradecemos o caminho que a senhora mostrou de iluminação. A senhora começou com o privilégio, mas o privilégio não é uma coisa que é culpa, né? Não é responsabilidade nossa o privilégio. Nós viemos em famílias diferentes, né? Cada um tem o seu capital e entra no ensino fundamental ou básico com o seu capital que leva de casa. Eu vou abrir a oportunidade para todos aqueles que quiserem fazer perguntas, levantem, usem a mãozinha e as perguntas estão abertas para serem dirigidas à professora sobre o assunto, né, adequadas e sobre o assunto pertinente da palestra de hoje. Aqueles que quiserem assim fazer estão liberados. Paulo, pode falar, Paulo? Boa tarde, professora. Um prazer conhecê-la. Obrigado por compartilhar conosco a sua experiência. Bem-vindo à minha terra. Eu sou natural aí de São Borja, mas moro em Campo Bom, aqui perto de Porto Alegre, já há alguns anos. Professora, eu gostaria, se possível, que a senhora trouxesse para nós ou abordasse a importância da participação dos acadêmicos nos eventos tipo SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, entre outros, e a importância principal relativa às publicações. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo, pela pergunta. Eu acho que o espaço de participação no evento, em eventos, né, ela é muito importante para a gente trocar experiências, mas mesmo que seja como ouvinte, é muito importante que vocês estejam em todos esses eventos. Quando vocês começam a trilhar a pesquisa, é muito importante que vocês apresentem. Peguem o orientador de vocês, treinem antes a apresentação. É muito importante que vocês façam um roteiro do que vocês vão apresentar, comecem fazendo posters, depois vão para comunicações orais, conversem com os pares de vocês. Isso é muito importante para vocês construírem o conhecimento de vocês, para aumentarem, para terem essa possibilidade de conversar com as pessoas, para adquirir mais bibliografia. Uma coisa que eu fazia muito quando eu ia nos eventos é ir nos DAs das universidades. Eu ia nos DAs e sempre tem aquele xerox que a gente pega, né, que é de graça ali, e daí eu fico falando, eu não tenho esse texto, isso pode agregar para mim. Daí a gente distribui, a gente digitaliza. Hoje a gente tem sites que a gente consegue pegar esses textos, é muito importante. A participação no evento não é só para pesquisa, né? É a nossa interação social com os outros.
sobre as publicações, elas são muito importantes, principalmente se você quer se inserir no mercado de trabalho, mas não somente, mas no perfil de pesquisador, né? Você, quando vai entrar no mestrado, você precisa ter algumas publicações, né? E como conselho, eu daria assim para vocês. Eu quero fazer mestrado, por exemplo, na UFPEL, que nem eu fiz, né? Então, o que as pessoas têm que fazer? Ah, eu sou do curso de letras, eu quero trabalhar com tal área. Daí você vai no professor, conversa com ele, pergunta, eu queria desenvolver alguma pesquisa em tal área. Daí eles vão ver, vão conversar com vocês. A partir daí, tem o CIEP da Unipampa, né? Vocês vão apresentar ali, vocês vão apresentar nas regiões que vocês estão, e elas são muito importantes, e principalmente vislumbre os eventos que têm publicação, né? Publicação em anais de eventos, seja resumo expandido, trabalho completo e, por último, artigos, né? Então, quando vocês estão fazendo as disciplinas, aproveitem. Pensem, será que isso pode se tornar um pôster para eu apresentar, por exemplo? Essa disciplina, como que ela pode ser pensada? Eu vou ser um futuro professor. Como que eu posso fazer a transposição didática para um aluno? Eu posso elaborar um jogo sobre isso? Então, é muito importante como conselho eu dou para vocês. Se vocês querem fazer mestrado em determinada instituição, o que vocês precisam fazer? Vejam quem tem o perfil dentro da instituição que vocês querem e que pode orientar vocês no futuro. Já conversem com eles desde a época de graduação, tentem ver grupos de pesquisa, tentem ver o edital, como é um edital do mestrado de lá, o que pede as pontuações, quais as obras que geralmente lê se tem uma prova escrita. Então, todos esses passos, quando você tem um sonho de participar, fazer mestrado, doutorado. Quando eu estava na graduação, eu tive esse professor que eu falei para vocês, o professor David, né? E ele deu vários conselhos para a gente, né? Ele falou, vocês querem chegar até onde? Daí, meu sonho era fazer doutorado, né? Então, quais eram esses passos? Eu precisava fazer um mestrado, do mestrado fazer um doutorado. Quando cheguei no mestrado, eu já queria fazer doutorado de sanduíche. Quais os passos? Daí, os passos para fazer um doutorado de sanduíche, quais são? Eu preciso ter um orientador lá fora, eu preciso ter uma universidade, eu preciso saber dos editais. E aconteceu pandemia, como que vai mudar isso? Então, todos esses passos é muito importante. Eu acho que é o primordial de tudo, a organização que vocês vão ter. Então, tentem ver, chamem essa pessoa que pode orientar vocês no mestrado para ser banca do TCC de vocês. Então, tudo isso contribui muito para uma boa aprovação, porque uma pessoa que já lê, já conhece o seu trabalho, ele vai ver vocês com outros olhos, né? Então, eu não sei se eu respondi o seu questionamento, qualquer coisa eu estou aberta a explicar de forma mais detalhada, caso queira. Victor Luiz, por favor. Oi, colegas. Oi, Carlos. Tudo bem? Milena, vocês me escutam bem? Coloquei o fone aqui. Sim. Perfeito. Primeiro, agradecer, né, as vivências compartilhadas pela Milena. É tão bom, é muito feliz para nós ver discentes da Unipampa que voltam para a Unipampa. E isso é muito feliz. Eu gostei muito, queria pontuar muito da parte que tu falaste da convivência em DA, em centro acadêmico, enfim. O movimento estudantil da Unipampa ele está se reorganizando aos poucos, e eu queria falar algo muito nesse sentido. Eu atualmente, esse ano, eu assumi diretor da União Estadual dos Estudantes, estou no curso de letras ainda, né? Sou diretor de políticas públicas para a juventude, e uma das discussões que a gente tem levantado é justamente essa, é que algumas das bolsas, alguns dos benefícios para participações em eventos e para participações em publicações, enfim, elas não contemplam os estudantes dos cursos EAD, ou elas não contemplam o curso de letras EAD da Unipampa. Então, eu trago, por exemplo, assim, o PAP, né, que é o programa para participação em eventos da Unipampa, que custeia com diárias, né, congressos, enfim. Isso é uma mobilização que, evidentemente, nós vamos trazer em algum momento, e eu deixo também para os colegas que estão aqui, que, apesar de nós não termos, né, esses benefícios, a gente está correndo atrás para tentar tornar isso a nosso favor em algum momento, e eu acho que vai bem de encontro com o que tu diz, de aproveitar essas oportunidades, né? A gente tem o CIEP, que eu
eu e mais alguns colegas, poucos colegas, participamos ano passado, que foi lindo. Muita integração com os outros campos da Unipampa, integração com os campos, com os cursos presenciais, né? Uma troca de experiências muito legal e também uma possibilidade para nós de encontrar os nossos professores, porque o professor Maurício, por exemplo, eu não conhecia, a professora Denise, que eu não conhecia, nos encontramos lá. Então, eu acho que só corroborando com essa tua colocação, assim, de participar, tentar fazer parte desse cotidiano da universidade, porque são experiências que a gente leva para o futuro e assim faz toda a diferença quando a gente fala em projeto, pesquisa, extensão e em valorizar, né, a educação pública gratuita e de qualidade que a gente tem acesso. Obrigado, gente. Muito obrigada. Pode falar. A senhora, professora, a senhora pode falar dele. Perfeito. Sobre essa questão do movimento estudantil, eu acho super importante. Eu aprendi na própria construção do movimento estudantil, como eu disse, eu fui da primeira turma, né? A gente era uma turma bem barulhenta em relação ao movimento estudantil. A gente ocupou o prédio ali da Unipampa para pedir casa de estudante, para pedir restaurante universitário. Então, foi um espaço de muito aprendizado. Ali, a gente não só fazia as nossas solicitações enquanto alunos, né? Mas também a gente pensava no futuro, né? E foi um espaço de muito crescimento. E eu acho que vocês deveriam se filiar, deveriam estar juntos nesse movimento, porque a gente aprende muito mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. São conhecimentos diferentes, mas a gente aprofunda de formas diferentes. A gente vê outras realidades. E, se possível, eu gostaria de falar para vocês participarem do CIEP da Unipampa, né? Ele é muito importante porque tem esse espaço de integração. Eu acho que, inclusive, alguém pode conversar depois com vocês como que funciona esse auxílio para vocês podem pedir uma reunião, mas eu sei que existe também para a modalidade EAD, que vai ser implementado agora, verbas para isso, e eu gostaria que vocês aproveitassem muito, porque eu vejo que em algumas instituições, às vezes tem dinheiro e esse dinheiro volta, né? Porque ninguém aproveita, então aproveitem, é muito, muito importante. Muito obrigada pelo comentário, Vitor. Não sei se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, se está satisfeito com o que eu comentei também, sempre aberta às réplicas. Não, acho que perfeito, muito bem colocado. Agradeço, inclusive, a fala. Professora Nayara, por favor. Acho que ela caiu. Professora Nayara. Aí está ela. Tem que abrir o microfone, professora. Agora sim. Professora Milena, muito obrigada pelo teu compartilhamento da tua vida, da tua trajetória. Eu sempre também comento com os meus alunos sobre a importância de estarmos inseridos, né, na instituição como um todo, né? A instituição já traz o tripé pesquisa, ensino e extensão como o eixo, né, que norteia o trabalho docente, justamente para que os discentes tenham a experiência da pesquisa, a experiência do ensino e a experiência da extensão. Então, quando tu convidaste a todos e a todas que pesquisem, que observem seus professores, observem o tipo de trabalho que cada um e os projetos que cada um tem, isso é muito importante, né? Porque apesar, concordo com a fala anterior, né, que infelizmente ainda no ensino à distância a gente tem algumas dificuldades. Temos professores com oportunidades, e além do CIEP, tem o seminário aqui, o 5º seminário Desfazendo Saberes na Fronteira, da Unipampa. Então, é um evento gratuito que acontecerá em agosto. Tem alguns GTs que eu sei que
vão estar sendo propostos sobre educação, sobre discurso, sobre relações sociais, que os alunos podem participar de ouvinte, como ouvinte, ou com apresentação de trabalho. Eu sei que esses alunos que estão ingressando agora, para agosto, não vão ter uma pesquisa já para apresentação, mas que possam estar inseridos para ir se acostumando com a pesquisa, né? Eu tenho um grupo de trabalho que é sobre leitura na perspectiva da análise de discurso, que eu vou começar agora com os alunos do presencial e com os alunos do EAD. Então, quem tiver interesse de participar, de começar as leituras, nós vamos começar com um trabalho de pesquisa, depois partiremos para o ensino e ano que vem vamos tentar a extensão. E aí é uma tentativa justamente de fazer essa integração com o presencial e também de ir tentando no EAD como que a gente pode ir se adaptando ao trabalho. Mas não esqueçam, né, que quanto mais a gente se insere no espaço acadêmico como um todo, a gente se torna um profissional mais qualificado, né, com outras experiências. Então, quando a gente vai para o estágio em sala de aula, se a gente consegue ter experiências de extensão, por exemplo, nós temos possibilidades de projetos já prontos, né? Uma teoria mais sofisticada para a nossa prática, né? Porque é isso que a pesquisa nos possibilita. Então, é isso, professora. Muito obrigada pela importância da tua fala. Muito obrigada, professora. Eu fico muito feliz. E aproveitem tudo que a professora acabou de falar, já convidou quem quiser, né, para participar. Eu acho que alguém já deve ter colocado aqui, ó, já colocaram o link. Todos esses eventos gratuitos, aproveitem o máximo possível, façam muito mini curso, porque tudo isso ajuda muito na construção de vocês. Já criem logo agora, no segundo semestre, no primeiro semestre, a plataforma Lattes, aprendam ali, existem várias oficinas gratuitas de como colocar cada elemento no Lattes. Então, tudo isso é muito importante, isso conta muito para quem quer ser professor, para quem quer ser pesquisador. Então, aproveitem muito. Muito obrigada, professora Nayara, pela intervenção. Continuam abertos os questionamentos, quem quiser fazer. Professora Luciane, por favor. Alô? Oi, Milena, muito obrigada por tua fala, tá? Eu fiquei, assim, bem impactada, foi muito legal. Especialmente porque eu acredito que abordasse essa questão da autonomia enquanto responsabilidade, enquanto organização, planejamento, o quanto a pessoa, né, precisa estar realmente envolvida por aquilo que ela quer construir. Então, eu queria enaltecer a tua fala nesse viés, especialmente, da autonomia enquanto, né, movimento, os nossos movimentos, o quanto nós precisamos, né, nos organizar para ser autônomos. Tá? Então, queria te agradecer imensamente por isso. E, Milena, eu queria, assim, né, os alunos aqui já sabem a minha história, eu sou uma pessoa que trabalho há muitos anos no presencial, tá? E durante a pandemia eu fui convidada por uma colega, a professora Fabiane Lazares, para com ela compartilhar um componente. E eu dizia, não, Fábio, sou uma professora muito velha, não quero EAD, não. Mas ela me deu, como me conhece, me deu um tempo para pensar e eu aceitei. E desde então eu sou absolutamente apaixonada por essa modalidade, tá? Não me vejo mais vinculada à presencial, tá? Vivo uma dicotomia bastante interessante nisso tudo. Eu tenho 3 alunos no presencial em Bagé e eu tenho uma turma de quase 70 no EAD, num componente que eu nunca ofertei a primeira vez, eu precisei, né, quando elaborei ali o Moodle, organizei estudar, né, fundamentos linguísticos, e reestudar, né, sou linguista aplicada.
Mas eu queria que tentasse, assim, falar um pouco, Milena, faz gentileza, dessa questão, assim, por que nós percebemos a EAD? Há tantas pessoas ainda que não a conhecem e que falam tantas coisas descabidas sobre a EAD. Como, se tu tens essa percepção, assim como eu, né? Porque eu vejo até hoje colegas que nunca experienciaram, ok? Não experienciar é algo, né? Mas mesmo não tendo experienciado, constroem um discurso absolutamente negativo, né? E para aquelas pessoas que, enfim, já têm alguma caminhada, né? Aí colegas aqui presentes e os alunos têm mais caminhada do que eu na EAD, né? E tu também, né, na graduação, enfim. Mas por que será que as pessoas dizem coisas descabidas, sem nem tentar, né, conhecer? E também, por vezes, nós temos experiências, as experiências não são tão boas assim, e eu não posso generalizar aquilo, né? Mas eu, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, olha, eu experienciei, eu adorei, e eu aguardo ansiosamente, e esse mês completa-se 2 anos de que eu estou no aguardo do meu processo de remoção para Jaguarão, porque eu realmente quero, né, finalizar minha carreira, eu sou professora titular, eu gostaria de finalizar minha carreira nesta modalidade que me encanta em absoluto. Mas por que será que as pessoas falam o que não conhecem e não, às vezes não tem nem vontade de conhecer? Não sei se experienciasse isso talvez enquanto aluna, hoje talvez enquanto professora, né? E como que a gente pode tensionar esse discurso, né? Não seria, claro, uma receita, mas uma experiência, assim, tua, né? Como é que tu vês isso? Obrigada, Milena, pela tua fala, adorei te conhecer também. Obrigada. Muito obrigada, professora Luciane. Foram muitos comentários, eu tentar organizar aqui a minha fala, no sentido de que eu sempre penso assim que existem os preconceitos, que são no sentido de eu sei o conceito e eu quero continuar naquela forma, né, com este pensamento, e existem os pré-conceitos, né, que antes da gente conhecer, a gente forma, mas talvez conhecendo, a gente pode mudar a nossa forma de observação, né? E eu acho que muitas pessoas acabam tendo esse preconceito com o curso EAD porque elas não conhecem. Porque se elas conhecem, elas começam... E eu tento ser uma pessoa esperançosa, né? No sentido de que o conhecimento pode trazer, o conhecimento das realidades de um EAD pode trazer um novo olhar para essa modalidade de ensino. Porque se a gente for pensar o ensino presencial, será que o ensino presencial é superior ao ensino EAD? Será que os alunos, eles estão aproveitando da mesma forma o curso como os alunos EAD? Eu acho que ser professor, e daí eu não vou entrar no mérito de amor, de experiência, de afeto, mas eu acho que isso carrega na gente de alguma forma. A gente tem a nossa postura enquanto professor, mas não tem como a gente não nos relacionarmos com os nossos alunos, né? Eu vejo ali com o curso popular, né? Eu sempre tive no curso popular o quão é bom a gente vivenciar essas alegrias, né? E eu acho que o curso EAD, ele serviu para incluir muito a sociedade, né? Muitos alunos que trabalham, e não só aqueles que trabalham, né? Então, quando você vê aquela pessoa super esforçada, que às vezes só tem vontade de fechar os olhos aquela noite e continuar estudando, então isso nos move muito. Então, eu acho que essas experiências dos professores, né, é isso que transforma as nossas vidas. Eu estou como professora substituta, né, mas eu sempre falo assim que quando eu for efetivada em alguma universidade, eu quero continuar com o curso popular, porque eu acho que a comunidade externa, ela precisa estar inserida, né, e mesmo quando eu estava lá na Escócia, mesmo com fuso horário, eu continuava dando aula, e eu acho que isso é muito importante. Estou me aproximando aqui, tem o Leme aqui na Unipampa, no Campus São Borja, né? Então, eu acho muito importante, eu queria deixar como conselho para vocês, se eu posso, se vocês me permitem, participem de todos os projetos de extensão, estejam na comunidade, né? É muito importante, sejam multiplicadores disso, porque conhecimento não é só o que a gente aprende nas disciplinas, né? Mas como a gente realiza ele no dia a dia, né?
Eu não sei se eu atingi todos os comentários que você falou. Eu tentei me guiar aqui com professores EAD, a mística que tem, né, entre o presencial e o EAD. Não sei se eu contemplei tudo. A professora pode continuar complementando o que não tem experiência. Sim. Tens uma percepção semelhante à minha, né? As pessoas, por vezes, não experienciaram, não têm vontade, ok, isso é uma opção, mas continuam falando atrocidades. Então, assim, nesse meu tempo, né, que eu estou vinculada ao curso de Letras EAD, eu me vejo cada vez mais emocionada com os meus alunos, das histórias, né, de vida, das trajetórias que eles apresentam e das oportunidades, porque em algum momento na carreira, desculpa, nós temos vários professores, né, iniciando essas carreiras, mas em algum momento na vida, talvez vocês digam, nossa, estou com vontade de me aposentar hoje, agora, não dá? São a minoria dos dias, tá? Mas acontece. E assim, e eu pensava que eu iria me aposentar sem nunca usar o Moodle. Não, eu não vou usar o Moodle, não. Eu não conhecia, não usava, né? Eu tinha ideias já pré-concebidas. E hoje eu curto, né? Eu faço curso para me aprimorar, eu pergunto para os universitários e a gente vai tentando melhorar. E eu fico triste, assim, em ver pessoas, né, com alguma caminhada já na docência, e que não experienciaram e falam absurdos. E aí, Milena, fizesse um comentário muito interessante. Será que o presencial ele está conseguindo ser tão catchy, assim, né, que o EAD não seria? Eu vejo as pessoas extremamente desconectadas, isso é independente da modalidade. Vejo pessoas desconectadas e vejo pessoas conectadas, interessadas, engajadas, né, em várias dessas ações, inclusive que elencasses aqui. Então, não é a modalidade, é algo a mais, é algo, né, e perpassa essas questões da autonomia, né, da própria assumir-se, né, enquanto profissional, enquanto futuro profissional, né, ter dúvida e perguntar, né, então, assim, e se envolver, acho que a questão social aqui que tu abordas também foi bem bacana, os contatos, estabelecer contato com alunos de outros cursos, falar com os professores, né, dar sugestões, né, eu acho que tudo isso se constitui. E a Unipampa, como bem disseste, é uma instituição pública e de excelência. Tá? Eu tenho, inclusive, falado por inúmeras vezes, pena que a Unipampa não sabe disso tudo. Mas eu tenho esperança que ela possa, ao longo do tempo, ir cada vez mais reconhecendo, né, os seus trabalhos, e todos nós aqui presentes, né, enquanto vinculados à Unipampa, temos essa missão também, né, de enaltecer o trabalho que aqui se faz, né, docentes, discentes, técnicos administrativos, a força maior da Unipampa são as pessoas. Obrigada, Milena, adorei te conhecer, espero que a gente muito obrigada, também adorei conhecer. Ou se é para esse ano, quero ver se, né, se a gente se vê lá. Vamos nos abraçar presencialmente. Obrigada. Muito obrigada. Professora, se a senhora permite, eu tenho um comentário e também uma pergunta. É o seguinte, eu já caracterizei os nossos alunos. Ocorre que no ingresso agora 2024-1, nós temos ingressantes portadores de títulos e temos ingressantes com notas do ensino médio. Então, conversávamos, o professor Maurício, eu, que tem gente com doutorado, com 2 doutorados, que está ingressando no primeiro semestre de Letras EAD, que vai caminhar junto com pessoas que estão ingressando com notas do ensino médio. Então, aí, neste caso, o patrimônio cultural que se traz de casa, se traz da própria família ou da oportunidade que houve na escola, ele tem a oportunidade de fazer uma upgrade muito grande, no caso das pessoas que não tiveram aquelas oportunidades que os outros tiveram, né? Outra coisa é o perfil. Existem pessoas das mais diversas etnias
idades, locais. Só para você ter uma ideia, eu fiz num trabalho de prática de linguagem com a professora Maria do Socorro, daí do campus de Jaguarão, eu fiz um trabalho de etnografia aproximada à linguística, que é uma ideia de um autor americano e tudo mais. Eu fiz um trabalho com 50 colegas da minha turma no período letivo especial de verão e tratava o trabalho de receitas culinárias familiares, porque eu adoro cozinhar. Então eu perguntei para os colegas, pedi para os colegas receitas herdadas pela família e tudo mais, e depois analisei o discurso dentro de cada parágrafo de cada um que me mandou para mim. Então, foi uma coisa muito boa ouvir diferentes accents, né? Diferentes sotaques de todo o país, diferentes percepções, a transmissão do ideário da cultura, né? Como é um produto exclusivo do humano, né? Transmitido de familiares para familiares. Então, são oportunidades que só num curso EAD, que tem 670 componentes, é o segundo curso mais procurado da Unipampa, depois do curso de medicina aqui de Uruguaiana. Entendeu? Então, só aqui que nós temos essa multiplicidade, né? Um representante é do Rio de Janeiro, o outro é de São Paulo, o pesquisador trabalha com o professor de Bagé ou de Jaguarão. Então, é muito bom isso aí. A minha pergunta é para a senhora não quer vir para o EAD? Eu vou dar junto com uma professora uma disciplina já esse semestre e vamos ver o que acontece, né? Na verdade, eu vou fazer pequenas intervenções, pequenas palestras, porque eu tenho um contrato de 20 horas, né? Então, eu não posso exceder por lei essa quantidade, mas para mim não importa o que está na carteira, né? O importante é, tipo, se tiver alguém querendo que eu contribua de alguma forma, eu estou à disposição, né? Então, vão ser pequenas intervenções em disciplinas que eu vou fazer palestras sobre algumas questões pontuais que eu poderia contribuir. Mas, quando o professor Maurício me procurou, né? Eu fiquei muito feliz, eu li todo o PPC, muito bem articulado, e isso é reflexo, né, de todos esses dados que você mostrou, né? Se uma pessoa está fazendo doutorado ou já é doutora e ela quer fazer o curso, é porque algum reconhecimento ele tem, alguma perspectiva ele tem, porque ninguém que é doutor quer fazer qualquer coisa, né? Ninguém que é doutor quer simplesmente manchar o seu currículo, né? Ele quer porque tem um diferencial esse curso, né? E eu percebi muito isso pelos dados, né, que foram levantados, né? E como a gente aprende, né? Eu convivi quando eu estava na graduação, a gente brincava que era a república muito diversa, porque eu era paulista, tinha carioca, tinha mineira. É engraçado que eu fui prestar um concurso em Minas e estava com a minha amiga da graduação, sabe? Que virou minha irmã. Então, como isso é super importante, essa rede que vocês podem estabelecer, sabe? Não sejam uma ilha, tentem conversar um com os outros. E existem várias situações, mesmo que você tenha a vida ideal, que às vezes você quer desistir. Tenham amigos dentro do curso para que um segure a mão do outro, sabe? Isso eu acho que é o mais importante para vocês. Desculpa, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Perfeitamente. A senhora já disse que vim. A senhora deixou implícito que a senhora quer participar do EAD. Eu sei, me chamando, eu estou sempre à disposição, principalmente para projetos de extensão, que eu amo a parte de extensão da comunidade. E agora tem uma obrigatoriedade, né, no ensino superior da curricularização da extensão, vai ficar melhor ainda para nós entrarmos na sociedade. A sociedade tem que haver a troca, a sociedade não basta ser uma mão de uma via só, tem que ser mão dupla, tem que ir e voltar da sociedade. Estou falando demais. Alguma pessoa mais, algum participante quer fazer mais perguntas à professora? Bom, se não tem, eu gostaria de agradecer à senhora professora Milena, a sua fala, a sua
dedicação para conosco, a demonstração de amor pela difusão, principalmente para o popular. Eu sou suspeito, mas eu acredito que alguns compartilhem comigo essa mesma vontade de fazer a ascensão social para aqueles que precisam e que querem ter isso. O professor Lúcio Ramos está muito bom e tudo mais, é meu orientador no BIC, e nós fazemos um estudo e vamos apresentar no CIEP, Cultura da Paz, Educação para a Paz. Isso, para mim, é muito importante. E eu, mais uma vez, agradeço a senhora e agradeço àqueles que se fizeram presentes. Eu peço à senhora que dirija as palavras ao público. Serão as últimas, depois a gente encerra a gravação. Perfeito, muito obrigada. Em nome do professor Maurício, retribuo a ele meus agradecimentos, todos os professores aqui presentes, a você e todos os alunos. Eu agradeço pelo tempo dedicado para ouvir. Eu espero que esses conselhos, essa trajetória tenha servido de motivação para vocês não desistirem, para vocês continuarem, para vocês trilharem o caminho de vocês. E eu espero que a relação que eu tive com a Unipampa, que é a minha casa, minha alma mater, se eu me tornei a professora pesquisadora que eu sou hoje, é a Unipampa. Então, eu espero que vocês tenham esse mesmo sentimento, porque ele vai se tornar muito forte na vida de vocês. Eu agradeço muito. Muito obrigada. Então, só me resta agora agradecer a todos e a todas presentes. Fiquem bem, tenham um bom final de tarde, um bom final de semana. Até uma próxima oportunidade. Pode encerrar a gravação, Josikelly, por favor. Muito obrigada.